Hoje vamos ler os últimos capítulos de Marcos e iniciar a leitura do livro de Lucas. Marcos, capítulo 15. À primeira luz do dia, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos convocaram uma sessão com todo o concílio judaico. Eles amarraram Jesus com cuidado e foram levá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Se você diz. Os principais sacerdotes derramaram diante do governador um dilúvio de acusações. Pilatos insistiu: Você não vai responder nada? São muitas acusações. Mesmo assim, ele ficou em silêncio. Pilatos ficou impressionado. Havia o costume de se libertar um prisioneiro na festa, qualquer um que o povo pedisse. Na ocasião, havia outro prisioneiro chamado Barrabás, preso com revoltosos que haviam cometido assassinato num levante contra Roma. A multidão logo iria apresentar seu pedido, e Pilatos se antecipou a eles. Vocês querem que eu liberte o rei dos judeus? O governador sabia que fora por pura inveja que os sacerdotes haviam entregado Jesus. No entanto, os principais sacerdotes haviam orientado a multidão para que pedissem a libertação de Barrabás. Mas Pilatos perguntou: Então, o que farei com este homem que vocês chamam rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifique-o! Pilatos objetou: Mas por qual crime? Contudo, eles gritavam ainda mais alto: Crucifique-o! Pilatos atendeu ao pedido da multidão. Libertou Barrabás e entregou Jesus para ser açoitado e crucificado. Os soldados levaram Jesus ao palácio, chamado Pretório, e reuniram uma tropa inteira. Vestiram-no com um manto de púrpura e puseram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Então, começou a zombaria. Viva o rei dos judeus! Eles lhe batiam na cabeça com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam diante dele, como se o reverenciassem. Quando cansaram das chacotas, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram de novo com as suas roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Um homem estava passando de volta do trabalho, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. Eles o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Os soldados levaram Jesus ao Gólgota, que significa colina da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra para aliviar a dor, mas ele não aceitou. Então o pregaram na cruz. Depois fizeram um sorteio para ver quem ficaria com suas roupas. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. A acusação, o rei dos judeus, foi escrita numa placa. Com ele crucificaram 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam caçoavam, sacudindo a cabeça e ironizando. Você alegou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias? Mostre agora seu poder! Salve-se! Se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz! Os principais sacerdotes e os líderes religiosos também estavam ali, misturados ao povo, divertindo-se e zombando de Jesus. Ele salvou os outros, mas não pode se salvar. Ele é mesmo o Messias, o rei de Israel? Então, desça da cruz e todos nós acreditaremos em você. Até os que estavam crucificados com ele participavam da zombaria. Então, do meio-dia às 3 da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Cerca das 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que viram aquilo o ouviram
e disseram: Ele está chamando Elias. Um deles correu, pegou uma esponja mergulhada em vinagre e ergueu-a numa haste e deu-o de beber a Jesus e disse: Vamos ver se Elias vem para tirá-lo daí. E depois de um grito de dor, Jesus deu seu último suspiro. Naquele instante, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Quando o capitão da guarda viu que Jesus já não respirava mais, exclamou: Ele era o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam à distância. Entre elas Maria Madalena, Maria, mãe do jovem Tiago e de José, e Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, elas o seguiam e serviam e tinham vindo com ele para Jerusalém. Mais tarde, sendo o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, apareceu José de Arimateia, membro respeitado do concílio judaico. Ele aguardava com expectativa a vinda do reino de Deus. Enchendo-se de coragem, procurou Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos duvidou que ele tivesse morrido tão rapidamente e mandou o capitão verificar se Jesus estava de fato morto. Com a garantia do capitão, ele entregou o corpo a José. José havia comprado um lençol de linho. Depois, envolveu o corpo e o depositou no túmulo que havia escavado na rocha. Pôs uma grande pedra na entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram o sepultamento. Marcos, capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé trouxeram especiarias para embalsamar Jesus. Na manhã de domingo, assim que o sol raiou, elas foram ao túmulo. Estavam preocupadas e diziam umas às outras: Quem irá rolar a pedra do túmulo para nós? Ao chegar, elas descobriram que a pedra já havia sido rolada. Era uma pedra muito grande. Elas se aproximaram e viram um jovem vestido de branco, assentado à direita. Ficaram muito assustadas. Então, ele lhes disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vejam vocês mesmas que o lugar está vazio. Agora podem ir. Digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Vocês o verão lá, exatamente como ele disse. Elas saíram o mais rápido que puderam, nervosas e ainda um tanto atordoadas. Amedrontadas, não disseram nada a ninguém. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu bem cedo, na manhã de domingo, para Maria Madalena, a quem havia libertado de 7 demônios. Ela procurou os antigos companheiros na fé, chorando, e deu a notícia a eles. Quando ouviram que ele estava vivo e que ela o tinha visto, não acreditaram nela. Mais tarde, ele apareceu de forma diferente a 2 deles que caminhavam pelo campo. Eles voltaram e contaram aos demais, mas estes também não acreditaram no relato. Depois disso, quando os 11 estavam jantando, ele apareceu e os repreendeu severamente pela incredulidade, pois se recusavam a acreditar nos que o tinham visto ressuscitado. Então, ele ordenou: Saiam pelo mundo. Vão a toda parte e anunciem a mensagem com as boas notícias de Deus para todos. Quem crer e for batizado está salvo. Quem se recusar a crer está condenado. Estes são alguns dos sinais que acompanharão os que crerem. Eles vão expulsar demônios em meu nome, falar em novas línguas, pegar em serpentes e até beber veneno sem que nada lhes aconteça. Também vão impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Então o Senhor Jesus, depois de orientá-los, foi elevado ao céu e assentou-se ao lado de Deus no lugar da mais alta honra. Os discípulos saíram por toda parte pregando:
O Senhor trabalhava com eles, confirmando a mensagem com provas inquestionáveis. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Várias pessoas se deram ao trabalho de relatar por escrito os fatos extraordinários que se passaram entre nós, que eram ao mesmo tempo o cumprimento de profecias das Escrituras. Elas basearam seus relatos em testemunhas oculares que dedicaram a própria vida à palavra. Investiguei cuidadosamente esses relatos, inteirando-me da história desde o princípio, e decidi escrever tudo ao Senhor, honrado Teófilo, para que não haja nenhuma dúvida a respeito da confiabilidade de tudo o que lhe foi ensinado. Durante o governo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote foi designado para servir no grupo de Abias. Seu nome era Zacarias, e sua mulher era descendente de Arão. O nome dela era Isabel. O casal vivia honestamente, sempre obedecendo de coração aos mandamentos. Era gente de consciência tranquila diante de Deus. Entretanto, não tinham filhos, porque Isabel não engravidava, e agora eles já eram idosos. Aconteceu que Zacarias estava cumprindo seus deveres sacerdotais na presença de Deus no turno que lhe correspondia, quando chegou sua vez de entrar no santuário e queimar incenso. O povo estava reunido e orava do lado de fora do templo na hora da oferta do incenso. De repente, um anjo de Deus apareceu do lado direito do altar. Zacarias ficou paralisado de medo, mas o anjo o tranquilizou. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, terá um filho. O nome dele será João. Você irá comemorar e pular de alegria. Não apenas você, pois o nascimento dele irá alegrar muita gente. Ele será grande na presença de Deus. Ele não poderá beber vinho nem cerveja, mas será cheio do Espírito Santo desde o momento em que sair do ventre materno. Ele conduzirá muitos filhos e filhas de Israel de volta para Deus. Cheio de poder como Elias, ele anunciará o reino de Deus e reacenderá o amor dos pais pelos filhos, despertando fé nos corações mais fechados. Ele preparará o povo para Deus. Zacarias disse ao anjo: Como posso acreditar nisso? Já estou velho e minha esposa também é uma mulher de idade. Mas o anjo respondeu: Sou Gabriel e vivo na presença de Deus. Fui enviado especialmente para trazer esta boa notícia. Mas por não ter acreditado, você ficará mudo até o dia do nascimento do seu filho. Tudo irá acontecer exatamente no tempo certo, no tempo de Deus. Enquanto isso, o povo que esperava por Zacarias já estava preocupado e se perguntava por que tanta demora no santuário. Mas quando saiu, Zacarias não conseguiu falar. Então todos entenderam que ele tivera uma visão. Como não conseguia falar nada, teve de usar gestos e sinais para se comunicar. Depois de encerrar seu turno, Zacarias voltou para casa. Não muito tempo depois disso, Isabel engravidou. E durante 5 meses ela nem saía de casa, curtindo a gravidez. Ficava sempre pensando: como pode o Senhor ter me abençoado tanto? Ele olhou para mim. Não serei mais humilhada. No 6º mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel à cidadezinha de Nazaré, na Galiléia, a uma virgem prestes a se casar com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ao entrar, o anjo disse a ela: Alegre-se, como você foi agraciada. Agraciada pelo belo agir de Deus. Deus está com você. Ela ficou perplexa, pensando muito nas palavras do anjo. Mas ele a tranquilizou. Maria,
Não há nada a temer. Deus preparou uma surpresa. Você vai engravidar, dará à luz um filho e irá chamá-lo Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi. Ele governará a casa de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Mas como, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a envolverá. O filho que você dará à luz será chamado Santo, Filho de Deus. E saiba que sua prima Isabel engravidou apesar da idade. Todos comentavam que ela era estéril e agora está no 6º mês de gravidez. Como você pode ver, para Deus, nada é impossível. Já sem se conter, Maria exclamou: Agora tudo está claro. Sou serva do Senhor. Quero fazer a sua vontade. Que aconteça comigo conforme todas estas palavras. Então o anjo a deixou. Sem perder tempo, Maria tratou logo de se arrumar e viajou para uma cidade da região montanhosa de Judá. Ali foi a casa de Zacarias. Assim que entrou, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou dentro dela. Cheia do Espírito Santo, começou a cantar: A bendita entre as mulheres está ao meu lado, e o bebê em seu ventre é igualmente abençoado. E por que seria eu tão abençoada? É a mãe do meu Senhor que visita inesperada. Quando as palavras da sua saudação me chegaram aos ouvidos e ao coração, o bebê em meu ventre agitou-se de exultação. Que felicidade a sua! Você creu no que Deus faria. Sabia que cada palavra se realizaria. Então Maria irrompeu em louvor. Meu coração extravasa em louvor a ti, ó Senhor. Quero dançar ao som da canção do meu Salvador. Deus decidiu olhar para mim. E vejam o que aconteceu. A mulher mais feliz da terra sou eu. O que Deus me fez nunca será esquecido. O Deus cujo nome é santo, para sempre engrandecido. Suas misericórdias sempre se renovam sobre aqueles que de coração o adoram. Ele estendeu o braço e mostrou que é poderoso. Dispersou todo o arrogante e todo o orgulhoso. Derrubou do trono os tiranos assoberbados e exaltou os simples e humilhados. Aos pobres e famintos deu um banquete extravagante. Ficaram a ver navios os ricos arrogantes. Voltou a abraçar Israel, seu filho escolhido. Por sua eterna misericórdia, sentiu-se compelido. Cumpriu-se a sua promessa, está consumada, firmada com Abraão, agora manifestada. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Ao completar o período de sua gravidez, Isabel deu à luz um filho. Vendo que Deus fora misericordioso com ela, seus vizinhos e parentes vieram celebrar o acontecimento. 8 dias depois, dia da circuncisão do menino, queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. A mãe, porém, interferiu. Não, ele vai se chamar João. Mas ninguém na sua família tem esse nome. Estranharam. Por meio de gestos e sinais, consultaram Zacarias para saber que nome ele queria dar ao menino. Zacarias escreveu numa tábua: o nome dele será João. A escolha surpreendeu a todos, e não foi a única surpresa. Zacarias recuperou a fala. Tudo voltou ao normal, e ele começou a falar, louvando a Deus. Um temor profundo e reverente tomou conta de todos. E em toda aquela parte das montanhas da Judéia, não se falava em outra coisa. Todos os que ouviam a história ficavam pensando: o que esse menino vai ser?
Sem dúvida, a mão de Deus está com ele. Então, cheio do Espírito Santo, Zacarias profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel seja bendito, pois ele libertou seu povo aflito. A nós manifestou o poder de sua salvação, na linhagem de Davi que o servia de coração, tal como há muito havia prometido, pela pregação dos seus profetas ungidos. Libertação nos concedeu de todo inimigo fatal, e daqueles que nos dispensavam ódio mortal, misericórdia trouxe aos nossos pais amados, pois se lembrou do que prometera no passado, o que jurou a Abraão, nosso antepassado, das mãos do inimigo seríamos resgatados, para que, livres do medo, o adoremos de verdade e na sua presença vivamos em santidade. E você, profeta do Altíssimo, meu filho amado, o caminho do Senhor deixará preparado. Por ele o presente da salvação ao povo será dado. Os seus pecados agora serão perdoados. Pela imensa misericórdia do Senhor, sobre nós nascerá o sol do seu amor, que brilhará sobre os que vivem em trevas e em negridão, assentados na sombra da morte, em total escuridão. Por ele, nossos passos serão guiados. Pelo caminho da paz seremos levados. O menino crescia, era saudável e cheio de vida. Morou no deserto até o dia em que se apresentou como profeta em Israel. Encerramos aqui nossa leitura de hoje. Obrigado por ficar até o final.